No século XVIII, enquanto ocorria o ciclo econômico da mineração no Brasil, envolvendo os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, havia uma crescente valorização do rebanho de gado existente no Rio Grande do Sul, introduzido pelos jesuítas no século XVII. Os bois serviam para alimentação e as mulas para o transporte dos mineradores. Para que fosse possível manter a carne em estado propício para ser consumida, foi dado o início da conservação deste produto, primeiro através da sua secagem ao sol, na região do Ceará, sob a forma de carne de sol ou carne do sertão. Entretanto, uma grande seca no Ceará em 1777 aniquila os rebanhos. Para a sorte dos gaúchos, no mesmo período, é assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que permitiu uma trégua na luta entre os espanhóis e portugueses, possibilitando investimentos econômicos na região, até então exclusivamente criadora de gado através da estância. Em 1779 é registrada a chegada do retirante da seca, o português José Pinto Martins, que transfere-se do Ceará para o Rio Grande do Sul, estabelecendo então aí a primeira charqueada industrial em Pelotas, dentro dos limites da Vila do Rio Grande, fundada em 1737. Esta primeira charqueada, localizada num dos distritos do futuro município, às margens do Arroio Pelotas, protegia a propriedade do vento e das areias do litoral, que arruinavam a produção. Outro ponto favorável era a fácil comunicação com o porto do Rio Grande através de barcos. A consolidação das charqueadas, grandes propriedades rurais de caráter industrial, só se dá então no século XIX. Às margens dos arroios Pelotas, Santa Bárbara, Moreira e Canal São Gonçalo. O gado, matéria-prima, era proveniente de toda a campanha rio-grandense, introduzido em Pelotas através do Passo do Fragata e vendido na Tablata, grande local dos remates na região das Três Vendas. Ao contrário do que possa parecer, nas charqueadas não se criavam bois. Haviam raras exceções como a charqueada da Graça, mas essa criação não dava conta da produção total do charque. Na chamada Boca do Arroio, entre o São Gonçalo e o Arroio Pelotas, as terras foram rapidamente sendo tomadas por escravos. Só então a área adquiria o nome de Passo dos Negros. Com o progresso advindo da venda do charque, em 1812 acontece a criação da freguesia e em 1832 a instalação da vila, oficialmente criada em 1830, e somente em 1835 a vila é elevada à condição de cidade. Charqueadores transferem-se do Rio Grande e se fixaram em Pelotas, construindo palacetes principalmente depois da criação da vila. O charque era utilizado para alimento dos escravos em todo o Brasil, e nos países que adotavam o sistema escravista, sobretudo o Caribe, Cuba principalmente, do gado se aproveitava tudo. O couro, o pó dos ossos para fertilizante, o sangue para a gelatina, a língua defumada, os chifres para várias utilidades. Esses produtos eram exportados para toda a Europa e Estados Unidos. O charque era quase exclusivamente produzido pelo Brasil, de concorrentes apenas Uruguai e Argentina. Quando esses países estavam em crise, o que era comum em virtude das guerras civis, a produção pelotense atingia maior rentabilidade. A safra era sazonal e durava de novembro a abril. As charqueadas tinham em média 80 escravos, ocupados nos intervalos da safra em olarias, nas próprias charqueadas, derrubadas de mato e plantação de milho, feijão e abóbora nas pequenas chácaras que cada charqueador possuía na Serra dos Tapes, onde ficam hoje a cascata e as colônias de Pelotas. Os navios que levavam o charque não voltavam vazios. Traziam mantimentos, livros, revistas de moda, móveis, louças da Europa e açúcar do Nordeste, consolidando a tradição do doce em Pelotas. Embora aqui não se plantasse cana-de-açúcar, os doces de Pelotas chegaram a ser rivais dos do Nordeste, região açucareira por excelência. Em 1820 eram 22 charqueadas e em 1873, 38. Outro dado espantoso é o número de abates, um total de 400 mil cabeças de gado por ano. Simões Lopes Neto, na revista do primeiro centenário de Pelotas, editada em 1911, comenta que até aquela data foram abatidas 45 milhões de reses e umas 200 firmas se sucederam.
O poder dos charqueadores pelotenses foi oficialmente consolidado a partir de 1829, quando o imperador Dom Pedro I outorgou o primeiro título de nobreza a um fazendeiro do ramo. Coube a Domingos de Castro Antiqueira, proprietário da charqueada do Cascalho, localizada na margem direita do Arroio Pelotas, ostentar um título nobiliárquico em Pelotas, o Barão de Jaguari. Antiqueira foi também o primeiro e um dos únicos a ascender na hierarquia da nobreza brasileira, quando em 1846 foi declarado Visconde de Jaguari. Até o final do período imperial, 10 charqueadores receberam títulos de nobreza. A outorga do baronato, que tinha como condição quase sempre certa fortuna acumulada, significava o reconhecimento oficial da monarquia ao poder e ao prestígio de quem era agraciado. Além de Antiqueira, apenas João Simões Lopes ascendeu à condição de Visconde. Passou para a história como Visconde da Graça, em uma referência direta à sua propriedade, a Charqueada da Graça, localizada na margem esquerda do Arroio Pelotas. As causas do encerramento do ciclo do charque foram várias. Uma das principais, a abolição dos escravos, quando deixa de se existir o verdadeiro consumidor do produto, a concorrência de regiões gaúchas que antes apenas produziam a matéria-prima, também foi outro golpe contra os charqueadores locais. Depois de 1884, fundaram-se charqueadas em algumas cidades da fronteira, porque nesse ano estabeleceu-se a linha férrea, que permitiu o escoamento do produto até o porto de Rio Grande. O advento dos frigoríficos na década de 1910 foi outra. Em 1918, restaram apenas 5 charqueadas em Pelotas. O coronel Pedro Osório, que começou como charqueador, passou a plantar arroz em 1905, transformando-se no maior industrial do setor no mundo e conhecido como o Rei do Arroz. Então, o primeiro passo para a gente fazer um bom carreteiro, um carreteiro aí bem gostoso, é a gente tirar o excesso do sal do charque. Tá? E lembrando aí que os melhores charques, tá? Melhor qualidade, melhor procedência, são os charques da Parceria Bueno. Tá? Tu encontra esses charques ali na Avenida Rio Branco, na frente da Escola do Horto, no centro de Dom Pedrito. Tá, pessoal? Vamos deixar aqui, a gente vai fazer aqui então o processo para tirar o excesso de sal do charque em uma panela, e a outra panela a gente vai usar justamente para fazer aí o arroz carreteiro. Então a gente pega o charque, coloca na nossa panela limpa, depois adiciona a água em temperatura natural até tapar todo o charque, e agora depois é que vem o segredo aí para fazer um charque um carreteiro bem gostoso. É a gente colocar leite, tá, pessoal? Não se preocupem que não fica com gosto, nem o charque, nem o arroz não fica com gosto de leite, tá? Esse é o jeito que eu gosto de utilizar, é o jeito que eu acho melhor, mais simples e mais fácil de tirar o excesso de sal. Lembrando que cada pessoa aí faz um jeito, tem um gosto diferente. Mas eu prefiro utilizar aí o leite, tá? Então a gente vai adicionar aí mais ou menos, é que depende da quantidade do charque, né? Mas mais ou menos aí uma quantidade que a gente não enxergue mais o charque, tá? Uma boa quantidade de leite a gente vai colocando. Aqui tá bom. E depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar ele para dar uma fervida, tá? Por aproximadamente aí 10 minutos, ou até ele começar a borbulhar aqui, que se ele borbulhar, fazer uma espuma, aí já dá para desligar. Ou aproximadamente 10 minutos aí, né? Se for em fogo baixo, deixar um pouco mais, em fogo alto, deixar um pouco menos. Então vou ligar aqui o nosso fogo, e a gente vai deixar aí um tempinho ele dando uma fervida para fazer esse processo de soltar aí o sal então do nosso charque. Então aqui, como vocês podem ver, tá? Ele já fez a espuma, como eu disse, ó. Já borbulhou, já fez a espuma. Nesse ponto aqui vocês já podem desligar, tá bem?